Vamos agora com destaque internacional. Milhares de pessoas vão às ruas hoje em Portugal para comemorar os 50 anos da chamada Revolução dos Cravos. O marco histórico derrubou a ditadura fascista mais longa da Europa. A Priscila Asbeck está conosco e o Américo Martins também para falarmos sobre esse assunto. Começamos com as tuas informações. Priscila, bom dia, bem-vinda. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Como você disse, então, hoje é a data que marca os 50 anos da Revolução dos Cravos, com uma programação recheada em Portugal acontecendo, com vários desfiles previstos e também cerimônias com a participação tanto do primeiro-ministro quanto do presidente português. A Revolução dos Cravos derrubou a mais longa ditadura fascista da Europa. Antônio de Oliveira Salazar governou Portugal de 33 a 68, mas o regime durou mais 6 anos com seu sucessor Marcelo Caetano e acabou em 25 de abril de 1974, portanto 50 anos atrás. A revolução foi liderada por um grupo de jovens de baixa patente do exército que se reuniram para fazer essa revolução e liderar essa revolução porque eles eram contrários às guerras que aconteciam nas colônias africanas, que eram colônias portuguesas, principalmente em Moçambique, Guiné-Bissau e Angola, e eles eram contrários a essas guerras que acabavam deixando muitos portugueses e jovens recrutas mortos, e eles usavam cravos nessa revolução, por isso a revolução é chamada Revolução dos Cravos. Também esse golpe militar, ele foi esses jovens recrutas que lideraram essa revolução são os capitães de Abril, foram conhecidos como os Capitães de Abril, e até hoje, então, são muito lembrados no mundo todo com essas comemorações que acontecem, então, nesse também 25 de abril. Mas existe um elefante na sala, como dizem os cientistas políticos nesse momento, justamente por causa da ascensão de partidos de direita em Portugal. Inclusive, nas eleições de março, um partido de centro-direita, uma coalizão de centro-direita, venceu as eleições com o novo primeiro-ministro, Luís Montenegro, na dúvida se ele faria uma aliança, inclusive, com a extrema-direita, com o partido Chega, para conseguir governar e ter maioria dentro do governo português. Então, o que os especialistas dizem é que este é um momento também de reflexão sobre a democracia, a força da democracia em Portugal. Só para finalizar, o Chega, que é o partido de extrema-direita, hoje ele triplicou os seus assentos dentro do parlamento e, com isso, traz um temor de uma ascensão da extrema-direita em meio a essa revolução que marca uma comemoração da entrada na democracia em Portugal. A gente segue acompanhando, claro, todas as comemorações e também essa data importantíssima, não só para Portugal, mas também para outros países e para a Europa. E qualquer atualização, novidades, a gente vai trazendo aqui ao longo da programação. Carol. Américo Martins, reta final aqui de CNN Novo Dia, mas claro, também queremos te ouvir, não só sobre o momento atual que Portugal vive, mas também olhar um pouco para a história, os caminhos que a Revolução abriu. Pois é, Carol, essa foi uma revolução histórica, revelou ali um legado que o Antônio de Oliveira Salazar, que era o ditador, depois o Marcelo Caetano, que o substituiu, o legado que eles deixaram a Portugal. Portugal foi um dos últimos impérios coloniais na África, saiu de lá muito depois de vários outros países, e o Salazar e o Marcelo Caetano deixaram um dos países mais atrasados e mais pobres da Europa. Imaginava-se que Portugal seria um pouco imune a esse surgimento da extrema-direita, que a Priscila acabou de nos relatar, justamente por essa repressão, essa ditadura ter durado tanto tempo, 48 anos de uma ditadura fascista, e a extrema-direita demorou muito a crescer em Portugal. Esse partido Chega, um partido populista de extrema-direita, foi criado há apenas 6 anos. Mas isso mostra também o impacto dessa extrema-direita na Europa. Mesmo Portugal, que sofreu tanto com uma ditadura tão atrasada, tão retrógrada, que deixou o país numa pobreza tamanha e continuou insistindo em tentar manter um império completamente anacrônico na África, mesmo assim, 23% dos portugueses, segundo uma pesquisa recente, dizem que se o país seguisse os ideais de Salazar, veja só, eles conseguiriam restabelecer a grandeza do passado. E o partido Chega, do André Ventura, o seu líder, tenta explorar esse sentimento e tenta manipular aí os eleitores, tentando esse crescimento da extrema-direita. Felizmente, a democracia em Portugal parece
parece sólida nesse momento e a gente tem alguns movimentos que mostram uma resistência a esse crescimento da extrema-direita. Um deles é a formação de um partido de centro-direita, do Luiz Montenegro, sem a participação da extrema-direita. E vale destacar ainda, Carol, a declaração dessa semana do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, no qual ele reconheceu os problemas da escravidão e também os crimes cometidos por Portugal na época da colonização, dizendo que eles deveriam ser, inclusive, corrigidos e Portugal deveria fazer uma recompensa aos atingidos, sem dizer como isso aconteceria. Isso só pode ser declarado verdadeiramente numa democracia e é isso que os portugueses estão celebrando hoje, os 50 anos de uma revolução democrática. Carol. 50 anos da Revolução dos Cravos, vamos, claro, acompanhar as comemorações. Obrigada, Priscila Asbeck, obrigada, Américo Martins, também em conexão com a CNN em Portugal, aqui na nossa programação da CNN, que continua.